Existe uma lei antiga que governa tudo o que vive, mas quase nenhum homem moderno percebe que está quebrando essa lei todos os dias. Ela não está escrita em escolas, não é ensinada na mídia e não aparece nas conversas comuns. Ainda assim, todas as civilizações que floresceram compreenderam seu princípio essencial. A energia criadora deve ser respeitada. Dentro de você existe a mesma força que gera vida. A mesma potência que pode formar um ser humano é a que também pode erguer ideias, projetos, obras e legados. Essa energia não é apenas biológica, é criativa, é organizadora, é a matéria-prima da manifestação. Quando um homem desperdiça essa força de maneira inconsciente, ele não perde apenas vitalidade física, ele fragmenta sua capacidade de direção, dispersa foco, enfraquece presença, torna-se reativo, instável, facilmente distraído. Mas quando ele decide reter, algo diferente acontece. Ele não está negando prazer, está preservando potencial, está interrompendo o vazamento daquilo que poderia ser transformado em visão, disciplina e propósito. A lei é simples: energia não se perde, ela se transforma. O que você dissipa em impulso poderia ser convertido em clareza. O que você entrega ao momento poderia ser canalizado para a construção. Este vídeo é sobre essa lei esquecida, sobre por que a retenção não é repressão, mas alquimia, e por que o homem que aprende a guardar sua força começa a viver em alinhamento com a própria ordem do universo. Antes de existir moral, religião ou cultura, já existia uma regra básica do universo. Energia segue direção. Tudo o que cresce recebe energia organizada. Tudo o que se desfaz sofre dispersão. Essa não é uma ideia espiritual abstrata. É um princípio observável em qualquer sistema vivo. Quando você concentra energia, algo se estrutura. Quando você dispersa energia, algo enfraquece. Plantas crescem quando a luz é constante. Impérios surgem quando a força é organizada. Mentes criativas produzem quando a atenção é preservada. O mesmo vale para o homem. A semente masculina não é apenas matéria biológica. Ela é a forma mais concentrada de potencial criador que o corpo produz. Dentro dela, existe o código completo para gerar vida. Isso por si só já revela algo profundo. O corpo masculino carrega capacidade de criação condensada. Quando essa capacidade é usada apenas para prazer imediato, ela cumpre uma função básica. Mas quando é desperdiçada repetidamente, sem direção, o sistema aprende dispersão. A mente se acostuma com picos curtos de estímulo. O corpo entra em ciclos de excitação e queda. A vontade perde continuidade. A retenção interrompe esse padrão. Não como punição, mas como reorganização. Ao não descarregar impulsivamente, o corpo mantém a energia disponível. Essa disponibilidade cria pressão interna. E pressão, quando sustentada, busca forma. É aqui que começa a alquimia. A energia que antes era direcionada para fora começa a subir, não em sentido místico, mas funcional. Sua mente ganha mais estabilidade, seu foco dura mais tempo, sua percepção fica mais clara. A energia não foi destruída, foi redirecionada. Esse redirecionamento exige consciência, porque energia acumulada sem propósito se torna inquietação, mas energia acumulada com intenção se torna força criativa. A diferença está na direção. Civilizações antigas compreenderam isso de formas diferentes. Algumas chamaram de disciplina espiritual, outras de caminho do guerreiro, outras de pureza interna. Os nomes variam. O princípio permanece. Controle da força vital precede qualquer forma de liderança ou criação duradoura. O homem que não governa sua própria energia vive em constante reação. Ele busca estímulo para sentir intensidade. Ele depende de descarga para aliviar tensão. Ele se move de impulso em impulso. Essa fragmentação impede profundidade. O homem que retém aprende a sustentar tensão sem descarregar. E sustentar tensão é pré-requisito para qualquer obra significativa. Um projeto exige meses de foco. Um corpo forte exige constância. Um legado exige anos de direção.
A retenção treina exatamente essa capacidade: manter energia dentro do sistema até que ela encontre forma construtiva. Em vez de dissolver no instante, ela se acumula até virar visão. Essa é a diferença entre animalidade e criação consciente. O instinto busca descarga. A consciência busca transformação. Quando você respeita essa lei, algo muda na sua postura diante da vida. Você para de buscar apenas alívio. Começa a buscar construção. Para de se mover pelo impulso mais forte do momento. Começa a se mover pelo propósito mais alto que escolheu. Essa mudança não é teatral, é gradual. Você percebe que sua mente sustenta concentração por mais tempo. Seu corpo responde com mais estabilidade. Sua presença ganha densidade. Isso não acontece porque o universo recompensa de forma mágica. Acontece porque sistemas organizados produzem resultados consistentes. Energia é lei. E quando você aprende a governá-la, começa a viver em alinhamento com algo maior que desejo imediato. Quando a energia deixa de ser descarregada por impulso, ela começa a exigir direção. Esse é o ponto em que muitos homens se confundem. Eles acreditam que retenção é apenas contenção. Mas contenção sem transmutação gera tensão estagnada. E tensão sem propósito se transforma em inquietação. Transmutar é diferente de reprimir. Reprimir é empurrar para baixo. Transmutar é elevar. A energia sexual, quando não é desperdiçada, não desaparece. Ela permanece ativa no sistema, e energia ativa precisa de canal. É nesse momento que o homem descobre algo fundamental. A mesma força que impulsiona o desejo pode impulsionar a criação. O mesmo fogo que busca prazer pode alimentar disciplina. O mesmo impulso que antes era externo pode se tornar interno. A diferença está na escolha consciente. Quando o desejo surge e você não o descarrega automaticamente, você cria espaço. Nesse espaço você pode redirecionar para treino físico, para trabalho profundo, para estudo, para a construção de algo maior que você. Essa redireção altera sua percepção. O que antes parecia impossível se torna acessível. Projetos longos deixam de parecer cansativos. Desafios passam a ser vistos como oportunidades de expansão. A energia acumulada alimenta a persistência. Isso acontece porque retenção aumenta a capacidade de suportar desconforto. O prazer imediato perde prioridade. O prazer da construção ganha valor. Você começa a experimentar uma satisfação diferente, mais profunda, menos explosiva e mais constante. É aqui que muitos relatos sobre clareza mental surgem. Não por milagre, mas por redução de dispersão. Quando a mente não está constantemente buscando estímulo, ela ganha estabilidade. Ideias deixam de ser fragmentadas, pensamentos ganham continuidade. A transmutação também muda sua relação com o tempo. O homem impulsivo vive no agora imediato. O homem que retém aprende a pensar em ciclos mais longos. Ele entende que resultados duradouros exigem energia preservada. Antigos sistemas de disciplina sabiam disso. O controle da força vital era visto como pré-requisito para liderança, sabedoria e estratégia. Porque quem não governa o próprio impulso, dificilmente governa qualquer outra coisa. Transmutação é, no fundo, reorganização de prioridade. O prazer deixa de ser fim e passa a ser consequência. A criação deixa de ser opcional e passa a ser necessidade. Quando essa mudança se consolida, você percebe que sua energia tem peso. Seu olhar sustenta mais. Sua voz carrega mais presença. Não porque você tenta parecer forte, mas porque seu sistema está mais inteiro. Inteireza gera magnetismo. Pessoas sentem quando alguém não está fragmentado. Quando desejo, ação e propósito caminham juntos, há coerência. E coerência cria confiança instintiva. A energia que antes era liberada em segundos, agora se transforma em semanas de foco. Em meses de disciplina. Em anos de construção. Esse acúmulo cria legado. Transmutar é aceitar que o impulso não precisa ser eliminado, apenas direcionado. O desejo não é inimigo. Ele é combustível bruto.
O erro está em queimá-lo de forma descontrolada. Quando você o refina, ele se torna combustível limpo. Move projetos, sustenta relacionamentos, fortalece visão. A lei permanece a mesma. Energia segue direção. Se você a direciona para prazer imediato, obtém alívio momentâneo. Se direciona para a construção, obtém crescimento. A retenção é apenas o início. O verdadeiro poder está na transformação consciente do que você carrega dentro. Existe um momento em que a retenção deixa de parecer apenas disciplina pessoal e começa a revelar algo maior. Você percebe que não está apenas controlando um hábito, está reorganizando sua posição diante da própria existência. O universo opera por ordem. Galáxias seguem padrões. Estações obedecem ciclos. O crescimento acontece em sequência, não em explosões descontroladas. Quando um sistema perde organização, ele entra em colapso. Quando encontra alinhamento, ele prospera. O mesmo acontece com o homem. Quando sua energia é constantemente dispersa, sua vida se torna reativa. Você se move por estímulo, decide por impulso, age por necessidade imediata. Não há eixo central, não há direção contínua. Mas quando você retém e transmuta, algo começa a se alinhar. Sua mente deixa de ser caótica. Seu corpo deixa de ser instável. Sua vontade ganha firmeza. É como se peças internas começassem a se encaixar. Esse alinhamento gera um efeito silencioso. Coerência. E coerência cria força. O homem coerente não precisa convencer. Sua presença já comunica integridade. Ele não fala de propósito. Ele vive de acordo com ele. Ele não discursa sobre disciplina. Ele demonstra consistência. É nesse ponto que muitos começam a falar sobre bênçãos ou sincronicidades. Na verdade, o que acontece é mais simples e profundo ao mesmo tempo. Quando você está alinhado internamente, você percebe oportunidades que antes ignorava. Você toma decisões com mais clareza. Você age com menos hesitação. O mundo responde à sua organização. Isso não é magia. É consequência. Um sistema interno estável toma decisões melhores. Decisões melhores geram resultados melhores. Resultados melhores criam novas possibilidades. A retenção fortalece exatamente essa estabilidade. Ela ensina o corpo a não agir por impulso. Ensina a mente a não se render ao primeiro estímulo. Ensina a vontade a sustentar direção, mesmo sob tensão. Quando essa habilidade se consolida, você começa a sentir algo diferente. Confiança silenciosa. Não é arrogância. Não é necessidade de provar nada. É a sensação de estar inteiro. Inteireza gera gravidade. Pessoas sentem quando alguém está centrado. Sentem quando alguém não precisa de validação constante. Sentem quando alguém não está tentando extrair energia do ambiente. O homem que retém não vive buscando ser preenchido. Ele já está preenchido de direção. E por isso interage sem carência. Esse estado altera sua vibração emocional. Ansiedade diminui. Impaciência perde força. Reatividade se dissolve. Você começa a escolher suas batalhas. Começa a falar menos e agir mais. A ordem interna começa a refletir na ordem externa. Seu ambiente se torna mais organizado. Suas escolhas se tornam mais estratégicas. Suas relações se tornam mais seletivas. Você não está se isolando. Está refinando. Alinhamento significa viver de acordo com leis naturais. A lei da energia. A lei da causa e efeito. A lei da disciplina antes da recompensa. O homem que entende isso deixa de lutar contra a própria natureza. Ele aprende a canalizá-la. E quando canaliza, deixa de ser dominado por desejo e passa a ser guiado por propósito. Esse é o ponto em que retenção deixa de ser esforço e se torna identidade. Você não está mais resistindo. Está simplesmente vivendo de acordo com um princípio mais elevado. O universo não precisa recompensar você de forma mística. O próprio alinhamento já é recompensa. Porque quando mente, corpo e vontade operam na mesma direção, você se torna um vetor de criação. E criação é a linguagem mais profunda do universo. Quando a retenção amadurece e a transmutação se torna natural, surge uma pergunta inevitável.
O que você fará com essa energia? Porque preservar força sem direcionamento é apenas potencial não utilizado. E potencial não utilizado, com o tempo, se transforma em frustração. A energia criadora que você carrega não foi feita para permanecer parada. Ela exige expressão. Não expressão impulsiva, mas construção consciente. Aqui está o ponto mais importante de toda essa jornada. Retenção não é sobre negar o mundo. É sobre estar preparado para agir nele com responsabilidade. Responsabilidade é a verdadeira medida de poder. O universo não entrega maiores desafios para quem não consegue sustentar os próprios impulsos. Antes de confiar liderança, visão ou influência, a vida testa autocontrole. Se você não governa o que está dentro, dificilmente sustentará o que vem de fora. É por isso que tantas tradições antigas colocavam o domínio da energia sexual como etapa inicial de qualquer caminho de maestria. Não por moralismo, mas por estrutura. Quem controla a força vital demonstra que consegue lidar com intensidade sem se perder. E intensidade é o que constrói destinos. Quando você retém, sua energia deixa de ser dispersa em momentos isolados e passa a ser acumulada em direção contínua. Essa continuidade cria algo raro: consistência. E consistência é o que transforma intenção em realidade. Nesse estágio, você começa a perceber que sua vida está menos sujeita ao acaso. Não porque o acaso desapareceu, mas porque você reage com mais consciência. Você escolhe melhor, avalia melhor, responde melhor. A retenção não cria milagres, ela cria clareza. E clareza permite decisões alinhadas. Com o tempo, você percebe que sua vontade ganhou peso. Quando decide algo, executa. Quando promete algo, cumpre. Quando inicia um projeto, leva adiante. Essa firmeza constrói reputação interna antes de qualquer reconhecimento externo. Reputação interna é a base do destino. É a confiança que você tem em si mesmo. E quando essa confiança se consolida, algo profundo acontece. Você deixa de buscar validação e começa a assumir missão. Sua energia não gira mais em torno de provar valor. Ela gira em torno de criar valor. Esse é o ponto em que a retenção se conecta com o legado. Porque energia criadora direcionada para algo maior que prazer imediato começa a construir impacto duradouro. Pode ser na sua profissão, no seu corpo, na sua família, na sua espiritualidade. Não importa a forma, o princípio é o mesmo. Energia preservada alimenta construção consistente. Mas existe um aviso importante aqui. Poder sem humildade se corrompe. Se você retém apenas para sentir superioridade, a energia se distorce. Ela vira rigidez, vira arrogância, vira isolamento. O verdadeiro propósito da retenção é alinhar força com consciência. Não para dominar outros, mas para governar a si mesmo. O homem que entende isso não se torna frio, ele se torna firme. Não se torna distante, se torna centrado. Não se torna insensível, se torna equilibrado. E equilíbrio é raro. Quando você alcança esse ponto, percebe que não está apenas vivendo, está participando da criação da própria realidade. Suas escolhas moldam seu ambiente. Suas ações influenciam seu futuro. Sua disciplina sustenta sua expansão. A energia que antes era perdida, agora se transforma em direção. A direção vira construção. A construção vira legado. Essa é a lei esquecida. Quem guarda sua força aprende a moldar o mundo ao seu redor. Não por imposição, mas por alinhamento. Agora você entende. Retenção não é abstinência vazia. É responsabilidade energética. É assumir que dentro de você existe força criadora suficiente para transformar sua vida, se for direcionada com consciência. O homem que guarda sua energia, guarda sua clareza. O homem que guarda sua clareza, guarda sua direção. E o homem que guarda sua direção, constrói destino. A lei sempre esteve ativa. Energia se transforma, sempre. A única pergunta é em que você está transformando a sua. Se este conteúdo trouxe consciência, fortaleça essa comunidade. Inscreva-se no canal, deixe seu comentário e compartilhe com outros homens
que precisam despertar para essa verdade esquecida. Aqui falamos de disciplina, propósito e construção real. E se você chegou até o fim, deixe uma coroa nos comentários. Isso mostra que você não apenas ouviu, você compreendeu. Nos vemos no próximo.